Boa noite a todos. Que maravilhoso, que maravilhoso. Mais uma terça-feira, estamos juntos, com os corações entrelaçados, para este momento de reflexões. Reflexões em que vão nos ajudar a compreender melhor a vida. Inicia-se a partir de agora o programa Espírita, o Espiritismo de jovem para jovem. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos no ar. E desde já quero agradecer à TV7, que está transmitindo esse nosso programa e sendo nosso parceiro na divulgação da doutrina espírita. Ao canal Seridó Espírita, que desde o princípio estamos juntos na divulgação dessa doutrina consoladora, nos ajuda em todas as transmissões da nossa regional e da nossa instituição. E através do Facebook da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, que é justamente desta instituição, este grupo de jovens que todos com coragem, com determinação, com dedicação e disciplina, decidiram enfrentar esse desafio, trazer a proposta do Consolador Prometido para os lares que muitas vezes ainda não receberam e não compreendem o Espiritismo. Então, peço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, que nos ilumine nesta noite e todas as reflexões aqui construídas possam ser benéficas à vida de cada um de nós. E vamos, nesta noite, dar sequência ao estudo que iniciamos no programa passado, sobre suicídio e aborto. São temas delicados, que dizem respeito aos sentimentos e às emoções mais profundas de cada um de nós. E que precisamos que vocês possam nos compreender. Somos estudantes espíritas, estamos em um programa espírita e aqui nós vamos apresentar uma proposta reflexiva à luz do Consolador Prometido. Todas as reflexões construídas nesta noite que possam repercutir no nosso íntimo mais profundo para trazer um bem-estar às nossas vidas. Quais são as causas que nos levam a tentar contra a própria vida? A tentar o suicídio. O que nos leva a provocar um aborto? São reflexões necessárias diante do contexto atual que a humanidade enfrenta. Desde o início do ano, nós estamos enfrentando desafios imensos que vêm nos convidar a reflexões profundas. Porque um indivíduo, por exemplo, ele toma a direção ou o controle de um avião e transforma-se em um homem-bomba. E outra reflexão. Por quê?
recebemos um Filho de Deus em nosso ventre. E, às vezes, decidimos expulsá-lo de nós. Tem o homem o direito de tirar a própria vida? A doutrina espírita, trazendo a filosofia de vida, ela vem nos convidar, na questão 880, a refletir nas respostas quando o codificador faz esse questionamento à espiritualidade maior. Ele diz que o primeiro e o maior de todos os direitos do homem, ou seja, do ser humano, é o direito de viver. E nós vamos encontrar o respaldo na Constituição. O direito de viver é o primeiro e o maior direito do ser humano. Mas todas essas questões, todas essas delicadezas que fazem parte da intimidade da humanidade, nós vamos, nesta noite, refletir sobre a ótica de um Deus, um Pai justo, amoroso, misericordioso, onipresente, onipotente. Então, sobre a ótica desse Pai, que não desampara nenhum de seus filhos, que dá ao filho, assim como na parábola do filho pródigo, quantas oportunidades forem necessárias. Nós vamos também nos fundamentar em Jesus, no nosso guia e modelo, a personificação do amor na terra, que veio nos apresentar, veio nos exemplificar como amar até os próprios inimigos. A personificação do amor na terra. E, nos pressupostos espíritas, para nós espíritas, a imortalidade do ser, a pluralidade dos mundos habitados, assim como a lição de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. A lei biológica da reencarnação, a lei de causa e efeito. Quem planta, colhe. Se eu planto flores, eu não posso colher espinhos. Se eu planto abacaxi, eu não posso colher manga. E a lei de amor, justiça e caridade. Essa é a postura nossa nas reflexões desta noite, a postura da doutrina espírita como consolador prometido, refletindo em todas as situações na ótica da justiça divina, fundamentado nas leis de amor do Pai. E nos pontos principais dessa doutrina, dessa filosofia de vida, trazendo o Evangelho de Jesus como ponto reflexivo à vida de cada um de nós. Então, que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, para que essas reflexões construídas nesta noite possam repercutir no nosso íntimo e nos levar a amar cada vez mais. A valorização da vida é o foco. E o amor ao próximo, o objetivo. Então, para conversar sobre esses assuntos nessa noite, confiantes em Deus e seguros na proposta do Cristo, e seguindo a luz do Consolador, eu gostaria de convidar uma das nossas jovens, Mariana, por favor. Mariana, você cortou o cabelo, né? Eu chamei Mariana, chegou Caio, Arthur, maravilhoso.
Boa noite, Caio. Boa noite, Arthur. Boa noite, boa noite. Como estamos? Felizes da vida? Sim. Como é ao vivo, nós sabemos que Mariana tem um problema técnico, mas está chegando, né? Acontece. Acontece, é com todos nós. Então, antes de mais nada, Caio, eu quero expressar a imensa felicidade de estar compartilhando esse momento com você, ok? Há anos nós estamos juntos, você está vendo como nós estamos crescendo juntos. A mesma coisa, Arthur, que felicidade ter você desde a nossa evangelização, né? E é muito raro um jovem adentrar na casa espírita como vocês, iniciar na evangelização e segurar-se diante das coisas que o mundo oferece, nessa proposta, nessa filosofia de vida, de mudança constante em nossas vidas. Então, muito obrigado. Para nós, Associação Espírita Obreira da Vida Eterna, vocês são presentes. Deus nos concedeu o convívio com cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ok? Sejam bem-vindos. Preparados para a gente refletir sobre esses temas, né? Os temas que vêm trazer para todos nós orientações e esclarecimentos maiores sobre a própria vida. Ok? Então, enquanto Mariana vem chegando, eu vou iniciar já apertando vocês, certo? Para que a gente possa, né, começar já o programa, porque estão todo mundo na expectativa de nos ver, estão nos prestigiando. Agradeço a cada um dos amigos que se encontram nos assistindo, que dedicaram um pouco de seu tempo para refletir junto conosco. E eu peço que nos ajudem com seus comentários e compreendam que em doutrina espírita, em vida, ninguém sabe tudo. Não há expert. Assim, eternos aprendizes. E é isso que nós somos, eternos aprendizes. Então, Arthur, eu vou iniciar conversando com você, certo? Já te fazendo uma pergunta. Mariana chegando. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite. Ao vivo sempre tem dessas coisas, né? Se boa não for noite, para chegar caindo, eu nem vou. Já tá virando praxe isso. Não é você, Boa né? noite, pessoal. Desculpa. Não. Boa noite. A surpresa foi minha. Eu convidei você e me apareceu Caio. O primeiro detalhe foi o cabelo. O primeiro detalhe foi o cabelo e o batom que eu tinha. Né? Oh, caramba, hein? A gente é muito então, parecido, Mariana, só deu essa diferença. Foi, só o corte de cabelo, viu? Então, Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Boa noite. Lembrando a todos que nós estamos no programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. E esse aqui, os nossos jovens, colocando a coragem e a determinação e a disciplina diante de todos vocês para poder levar essa doutrina tão consoladora que é. Então, Mariana, você chegou de presente, você já ganha uma questão, tá certo? Para você. Caramba, que presente! Não é punição, né, pelo atraso. Não é punição pelo atraso. É um presente que eu vou te oferecer, fazendo a seguinte pergunta a você a respeito de suicídio, porque nós estamos dando continuidade a um programa que falamos sobre suicídio e aborto, mas não deu tempo a gente concluir, e teve muitas solicitações para que a gente fizesse a continuidade do programa, até pela a delicadeza e a importância dos temas, certo? E tem muitas dúvidas, né, Oliveira, também sobre isso, né? A gente sempre tem alguma dúvida. Então, nós vamos continuar falando um pouco sobre suicídio, depois nós passamos para a questão abortiva, certo? Então, vamos te fazer a primeira pergunta, Mariana. Imaginemos que um homem está em perigo e, de repente, um outro homem decide salvar a vida dele. Aquele homem que vai arriscar a própria vida para poder salvar o outro, ele comete suicídio?
Essa é a pergunta. Então, Oliveira, pessoal, depende do intuito dessa pessoa, da pessoa que está se arriscando. Se o intuito da pessoa que está se arriscando é acabar com a própria vida, se ela está com essa vontade de querer se matar, e ela faz isso para acabar com a vida dela sem nenhum propósito, só com a vontade de acabar com a dor, que a gente sabe que é uma dor imensa, então isso é considerado como suicídio, porque o intuito da pessoa foi de acabar com a vida dela propositalmente. Porém, se essa pessoa ela está fazendo isso para salvar alguém que está precisando, como um ato de amor, de caridade, ou uma coisa que ela toma por impulso para salvar alguém, com o intuito e o coração voltado para isso, para salvar, então não é considerado suicídio. Nós temos vários exemplos nesse caso. Tem os profissionais que arriscam as vidas para salvar as pessoas. Por exemplo, os policiais, os bombeiros, o pessoal da limpeza dos hospitais. Essas pessoas, elas estão se colocando em risco, mas não com o intuito de acabar com a vida delas. Elas estão ali para ajudar, para salvar alguém que está precisando. Então, aquilo ali que acontece, se acontecer, por exemplo, de um bombeiro morrer numa casa em incêndio, e ele está salvando alguém, não é considerado como suicídio, ele está ajudando. Nós também temos o exemplo do pessoal, como a gente está vivendo uma pandemia, da Covid, né? O pessoal da limpeza, que está indo limpar hospitais, ou os garis, que estão se arriscando, limpando, trabalhando, motoristas de ambulância, secretárias, técnicos de enfermeira, médicos, essas pessoas estão ali por trabalho, elas não estão com o intuito de acabar com a vida delas. Então, não é considerado suicídio se elas adoecerem ou se acontecer alguma coisa. Maravilhoso, Mariana. Muito obrigado pelo esclarecimento. E fica aqui até o nosso agradecimento e uma homenagem a todos os profissionais da saúde de todo o Brasil e o mundo que enfrentam essa pandemia com toda a coragem possível, sem o menor medo de se arriscar em nome do amor, porque é um trabalho de amor, né? Não é puxando a sardinha para nosso prato, como diz o outro, da saúde, mas é um trabalho de amor. E essas criaturas, elas sabem o risco que correm, e nem muitas vezes têm total segurança e a certeza de que estão totalmente protegidas, e mesmo assim, elas abrem o coração e vão em direção a esse ato de amor, caridade acima de tudo, né? Então, maravilhoso, bem explicado, Mariana, muito obrigada pelas colocações, e que Jesus abençoe a cada um desses que se dispõe a servir e a salvar vidas. Quanto mais vidas salvas, mais felicidade nas intimidades de muitos. Ok? Muito obrigado, Mariana. Mais alguma coisa a acrescentar ou não? Satisfeita? Não, pode falar, bem. Muito obrigado. Então, bem colocado, Mariana. Se você não tem a intenção de tirar a própria vida, não é suicídio. Agora, para que fique bem mais explicado, se o profissional de saúde está desejoso de acabar com a própria vida e ele entra em um UTI sem a devida proteção, com a intenção de ser contaminado e ir a óbito, esse é suicídio. Né? Maravilhoso, Mariana. A intenção acima de tudo. E a caridade no ato de amor cobre todas as nossas maldades. Essa é a verdade, é bíblico, né? Caio, você quer acrescentar alguma coisa, Arthur? Eu acredito que o comentário de Mariana já foi perfeito, foi bastante feliz. E assim como grande parte da doutrina espírita, tudo depende da intenção, padrão vibratório. Bom, eu também concordo com as palavras de Mariana. Eu acho que vai da intenção, a sua intenção de fazer algo é que vai dizer se foi suicídio ou não. Maravilhoso. Agora, meu filho, eu vou direcionar uma pergunta para vocês, certo? As perguntas que nos chegam, nós vamos oferecendo, no máximo que puder, as respostas. O tempo é curto, né? Nós só temos 1h30,
para debater dois temas como esse é muito pouco. Então, Arthur, aquela criatura, vamos imaginar assim, aquela criatura que sai para a balada, certo? Que toma os seus goles a mais e que decide ir para casa no seu Camaro amarelo, em alta velocidade, e no caminho ele sofre um acidente e morre. Nós podemos classificar como suicídio? Essa é a pergunta. Podemos classificar sim como suicídio, porque se ele sabia e estava consciente de que o volante e o álcool não iam combinar, que não iam dar certo e ele iria oferecer risco à sua vida, ele cometeu uma espécie de suicídio que a gente chama suicídio indireto, que mais para frente é o que a gente vai debater hoje aqui. A gente vai explicar a diferença e vai explicar o que significa esse tipo de suicídio. Então, no meu ponto de vista, e no ponto de vista da doutrina, ele cometeu sim o suicídio porque ele sabia que estava com a vida dele em risco fazendo isso. Muito bem, Arthur. E, infelizmente, acontece muito dessas situações, né? Porque, com conhecimento de causa, de outrora, muitos motoristas dizem que quanto mais bêbado, melhor dirigem. E nós sabemos que essa não é a realidade, né? Nós sabemos que essa não é a realidade. Mas que, com certeza, nós vamos tentar, durante esse programa, conscientizar muita gente para valorizar a vida. Então, valorize o presente que Deus te deu. Se beber, não dirija. Bebida e volante não combinam com a vida. Ok? Obrigado, Arthur. Muito obrigado, meu filho. Agora, eu vou falar com você, Caio, né? Para você não ficar só assistindo e torcendo pelos meninos, né? Vou querer que eles torçam também com você, né? Vamos buscar a torcida deles também para você. Meu querido, há situações em que muitas vezes as famílias se encontram que são embaraçosas. São embaraçosas. Porque todos nós que temos familiares, nós queremos ver o bem desses familiares. E dói imensamente em nossos corações ver um ente querido sofrer. O meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, minha esposa, minha sogra, né? Então, a gente, né? Todos nós só sabemos o tamanho da dor quando esta dor nos alcança. Cada um sabe a proporção da dor que sente. Mas acontecem situações em que o meu pai ou minha mãe, um ente querido, está numa cama de hospital, em situação difícil, um sofrimento profundo. E ele, esse ser que ali está, decide autorizar a própria morte. Ou seja, a pergunta é, isso é um suicídio, meu filho? Bom, primeiramente, boa noite a toda a equipe e principalmente para os nossos telespectadores. E realmente é uma questão bastante delicada, não só no meu espírito, mas para qualquer tipo de pessoa que já passou por essa situação, né? Antes de darmos o veredito final da doutrina espírita, da visão da doutrina espírita, eu acho relevante nós distinguirmos os tipos de eutanásia, que basicamente se caracterizam em dois, a ativa e a assistida. A ativa, ela normalmente é quando um médico aplica fármacos dentro do organismo para que aí ocorra o processo de morte, o processo de parar com as atividades vitais materiais daquele corpo. O segundo é a eutanásia assistida, que aí sim é autorizada pelo próprio indivíduo. Inclusive, existem casos já registrados
em que o indivíduo preferiu apertar o botão para que ele mesmo liberasse os medicamentos que seriam responsáveis por realizar esse processo de morte. Mas é notável a gente notar, Oliveira, que em ambos os casos, a gente percebe um término muito abrupto, muito forçado da vida terrena. E vale lembrar que tirar a própria vida, nós não temos o direito disso, que somente cabe a Deus fazer isso, e cometer esse tipo de ação é transgredir as leis naturais divinas. Mas aí, voltando para as classificações de eutanásia. Por que a ativa e a assistida, ambas são erradas? Primeira, a ativa normalmente é considerada a opinião de terceiros, ou seja, uma opinião médica ou até mesmo a opinião dos familiares, como você mesmo citou, que é bastante delicada. Só que não leva em conta a opinião do indivíduo que vai ser desligado daquele corpo físico. Então, a doutrina espírita considera isso uma forma de assassinato, sim. Mesmo que você se deixe levar pelo emocional do momento, ainda assim você não tem o direito de antecipar a morte e limitar a vida terrena de alguém. O segundo caso, a assistida, no qual o próprio paciente dá aval de liberdade para que os fármacos entrem no seu organismo, pode ser sim considerado um suicídio também. Vale lembrar que também quando a liberdade, os terceiros, os familiares, os médicos escolhem para que o processo de eutanásia seja feito, normalmente os argumentos utilizados são muito mesquinhos, são muito egoístas, como, eu quero que ele morra logo para que eu pegue a herança futura dele. Olha como é prejudicial isso. Ou o argumento que eu não tenho mais recursos para manter aquela vida. Ou até mesmo não faz mais sentido manter aquela vida vivendo naquele estado deplorável, na opinião deles, obviamente, né? E vale ressaltar que, mesmo nos casos de coma mais extremo, em comas de anos, décadas, só porque o corpo está inativo, não significa que o espírito não esteja desperto. Isso é muito importante. Lembrando que nós não somos um corpo material, nós somos uma essência, um espírito que veste um corpo. Então, há diversos casos, dentro e fora da doutrina espírita, que expõem para a gente espíritos que passavam por um processo de coma profundo e tinham completa consciência do que estava acontecendo. Sabiam da sua condição clínica, sabiam que parentes estavam os visitando, sabiam o que os médicos estavam dizendo, sabiam até mesmo em que lugar estavam e como era caracterizado o local. Por exemplo, após acordar do coma, ele se pergunta, peraí, não tinha um abajur do meu lado? Como é que eu sei disso? Isso é simplesmente uma prova de que o espírito é muito mais do que matéria, tem muito mais que a consciência material permite. Também vale ressaltar que qualquer tipo de tribulação que nós passamos na vida, a gente pode tirar algum aprendizado. E o coma não é diferente. Quantas histórias nós já ouvimos de parentes que estavam em coma ou numa situação difícil, numa situação delicada, e nós nos propusamos a nos melhorarmos como pessoas. Quantas pessoas se tornaram mais resilientes, mais pacientes, mais amorosas, mais caridosas, e principalmente quantas pessoas reataram laços, reataram relacionamentos numa situação delicada. Isso é de extrema importância e de extrema evolução. Já citando o Livro dos Espíritos, na questão 946, Oliveira, ela basicamente vai perguntar o que pensar daqueles seres que cometem o suicídio para fugir das tribulações da vida, para fugir dos males, das inconveniências, do amargo, do arrependimento. E a doutrina espírita apresenta 2 tópicos numa resposta só. Que a primeira é que as tribulações vêm para a nossa vida para nos melhorarmos como pessoa, como ser, como entidade, como essência, principalmente nas questões morais e intelectuais. E segundo, uma pessoa que comete um suicídio com a prerrogativa de tentar escapar dos males da vida, além de trazer os problemas da vida material para o plano espiritual, porque os problemas estão na consciência e não no plano em si, ela vai trazer também consigo um grande sentimento de arrependimento, de amargura, de tristeza, pois ela vai perceber no plano espiritual que fez um ato errôneo, que tirou o maior presente, o maior direito que nós temos, que foi concedido por Deus, né?
E, para finalizar, eu gostaria de citar algumas passagens, alguns trechos nos livros da doutrina espírita que falam sobre a eutanásia. Primeiro, Espírito São Luís, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. Guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Episódio Joaquim Cavalcante, quem quiser procurar lá. Era um doente grave, em estado terminal, e que tentava reunir forças em seus últimos momentos de encarnação. Estava muito angustiado e debilitado, e principalmente ainda queria reconciliar o seu relacionamento com a esposa. Infelizmente, a eutanásia foi realizada, e o desprendimento dos laços fluídicos de forma natural de Cavalcante foi prejudicado, sendo finalizado pela equipe espiritual apenas 20 horas depois. Então, olha só quantos problemas isso trouxe. A eutanásia não considera a dimensão da vida espiritual, isso é muito importante. Emmanuel, através de Chico Xavier, questões 94 e 106, no livro O Consolador. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Resposta: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, caso que seja, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medita benfazeja. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, pergunta: quem se poderá atribuir o direito de interromper-lhes a existência preciosa santificadora? Resposta: pessoas que se dizem penalizadas dos sofrimentos de familiares e que desejam os que tenham logo cessados, quase sempre agem por egoísmo, presurosos de libertar-se do comprometimento e da responsabilidade de ajudá-los, sustentá-los, amá-los mais. A ninguém é dado precisar o tempo de vida ou sobrevida de um paciente. E por último, para finalizar, em que condição chega o espírito que praticou a eutanásia ao mundo dos espíritos? E quais os resgates futuros? Divaldo Franco vai nos responder. O espírito que foi vítima da eutanásia desperta no além, amparado a fim de se refazer do golpe sofrido, merecendo conforto e amparo digno. No entanto, quando a eutanásia foi solicitada por aquele que ora está desencarnado, o mesmo experimenta o prosseguimento das aflições de que se desejou libertar, na condição de um suicida. Então, assim, Oliveira, argumentos contra a eutanásia e qualquer tipo de prática que tende a limitar o nosso tempo de vida no plano material, não faltam. A doutrina espírita sempre está nos alertando diante dessas práticas e que nós não temos o direito de dizer quando uma pessoa deve morrer ou não. Somente cabe a Deus. Acho que é isso. Maravilhoso, Caio. É bem interessante a visão que a doutrina espírita nos apresenta do ser imortal, que não é corpo, o que Jesus já nos dizia há muitos anos, né? Não temas aquele que mata o teu corpo, temas sim aquele que coloca a tua alma em precipício. E eu digamos assim, imaginando que vou aliviar a dor do meu pai, mas na realidade, no fundo, inconscientemente, eu estou querendo aliviar a minha dor, porque eu não suporto ver meu pai sofrendo. E eu esqueço que aquele corpo, aquela matéria, ali na visão da doutrina, não é o meu pai, não é meu filho, é o habitat, é a oportunidade que ele teve de habitar nesse planeta, naquele corpo, que meu pai não vai se acabar naquele momento, que as dores do meu pai ali não vão cessar, deixando aquele corpo, talvez, como o Divaldo colocou, talvez ele desperte até com um sentido de revolta. Mas por que me tiraram a vida? E quem garante que Deus, no último minuto, como diz no Evangelho, que você colocou aí, lá em São Luís, a resposta que São Luís traz, que o minuto abreviar por 1 minuto poderia trazer um futuro de lágrimas. Quem diz que nesse minuto Deus não poderia trazê-lo de volta? E tem recentemente, eu não lembro bem a data, um neurocientista que não dava crédito a essas situações, Caio, e ele teve uma experiência de quase morte. É o que a doutrina espírita chama de EQM, né? Um momento mais prolongado em coma. E nessa experiência quase morte, ele retornou, lembrando de tudo, escreveu um livro e passou a defender a vida
Sempre. Então, valorizar a vida sempre, porque um minuto para nós, diz São Luís, pode significar um futuro de lágrimas. E que nós pensemos nisto, que valorizemos a vida, que confiemos em Deus, porque não é dado a gente saber a natureza única de Deus, só sabemos que Ele nos ama incondicionalmente. Obrigado, Caio, muito obrigado, meu filho. Alguém de vocês quer fazer algum comentário referente a essa questão? Concordar com o Caio, primeiramente. Trouxe argumentos incontestáveis. E também há um outro exemplo que é em um filme, que é o filme Como Eu Era Antes de Você, que o cara sofre um acidente e aí ele fica paraplégico de cadeira de rodas. E aí a mãe dele é contra que ele suicide e o pai é a favor. Que ele suicide não, que ele cometa a eutanásia. E aí contrata até uma menina, e essa menina ela acha que é para cuidar dele, mas aí depois o médico que cuida dele diz, não, a sua obrigação aqui, o seu papel é deixar ele feliz para que ele veja o sentido, o lado bom da vida e desista de cometer a eutanásia. E aí acaba que no fim ela consegue até se relaciona com ele e tal, e leva ele para vários cantos, diz que mesmo ele naquele estado ele pode voltar a fazer coisas que ele fazia antes, mas aí no fim ele já estava com aquilo na cabeça desde o começo, e aí ele acaba indo a um país que essa prática é liberada e acaba cometendo a eutanásia. Mariana, quer acrescentar alguma coisa? Poxa, eu ia assistir o filme, tu deu um spoiler do final. Maravilhoso. Vixe, Tem um outro... não era para eu ter feito isso, né? Agora o povo Agora, já vai Arthur, saber. só uma pergunta. Agora, só uma pergunta, Arthur. Chegando para trás. Só uma pergunta, Arthur. Você chorou vendo o filme? Oi. Se não chorou, não valeu. Ah, cara, se não chorou, não valeu. Não. Porque tem um filme, você me lembrou aqui, um filme que também trata desse assunto, que eu choro toda vida que assisto. Já vou assistir não sei quantas vezes. E se fosse verdade? E se fosse verdade? Esse filme é ótimo. É ótimo. Tu chorou, Mariana, assistindo? Eu choro, cara. Eu choro cabelo quando assisto. Toda vez que eu assisto, eu choro. É muito bom, muito bonito. É lindo. É uma médica que está no hospital e a irmã dela decide assinar os papéis e tal, e de repente ela tem uma luta desesperada para que não façam aquilo, porque ela, em espírito, está viva, presenciando tudo, cada detalhe daquela situação. Então, isso retrata a proposta da doutrina espírita, que olhemos para o ser imortal e não para um corpo inerte, né? Que a questão da eutanásia, a gente visa o sofrimento e a dor que nos consome, imaginando que vamos libertar aquele ser. Mas nós temos exemplos de experiências de pessoas que retornaram e nos contam, como o Caio colocou aí, tudo que acontece. Cada detalhe, mínimo detalhe. A doutora, se não me engano, de volta fala muito dela, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, é um nome bem esquisito, né? Doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela fez N experiência nesse sentido, e é fantástico que busquemos o conhecimento, que procuremos nos orientar, porque a qualquer hora nós pode chegar a nossa vida, bater na nossa porta, uma decisão dessas. Não podemos dizer que isso vai acontecer só à nossa distância, pode chegar à nossa porta, porque a justiça divina não tem hora para nos alcançar. O tempo é quando estivermos preparados, mas ela não tem hora para nos alcançar. Okay? Então, fantásticas as colocações de vocês, que possamos, eu vou repetir isso o programa todinho, valorizar cada vez mais as nossas vidas. Valorizar cada vez mais a vida daqueles seres que caminham conosco. Independente de quem seja, mas que possamos valorizar. Ok? Obrigado, Caio. Mariana não tem nada a acrescentar, né? E, Arthur, começa a chorar vendo esse filme, porque as emoções são profundas, certo? As emoções são profundas. Eu recomendo todos os homens chorarem vendo filme, vendo novela, porque é fantástico. Tá certo?
Vamos lá? Homem também chora, gente. É normal, é Com natural. certeza. Sim, claro. Arthur, agora Então, eu vou retomar a nossa sequência conversando com você. Você já deu uma deixa lá na sua primeira pergunta sobre a questão do suicídio. E nós sabemos que há 2 tipos de suicídio, certo? E qual a diferença, quais são e quais as diferenças entre eles dois? Você poderia me dizer? Sim. Bom, os 2 tipos de suicídios que a gente conhece, né? É o suicídio direto e o suicídio indireto. O direto é aquele que ele é mais específico. A pessoa vai e de forma direta, como diz, né? Como o nome já diz, ele acaba com sua vida, seja pulando da ponte de um prédio, se enforcando. É só ali no ato e pronto. E o indireto, ele tem a diferença porque é quando vai aos poucos, você vai acabando com sua vida aos poucos. Como, por exemplo, você não vai cuidando do seu corpo, que é o seu material que foi dado para você passar por todas as provas e expiações. No Evangelho até tem um capítulo que diz: cuidar do corpo e do espírito. E aí, se você não está cuidando do seu corpo com atos alimentares errados, com vícios, com drogas, tanto ilícitas como lícitas, você está fazendo mal a si mesmo e degredindo o seu principal bem, né, aqui na Terra, que é o seu corpo, que é o que faz você passar por todas as provas e expiações que foi designada desde lá atrás no seu planejamento reencarnatório. E aí, um exemplo de suicídio indireto, que é o menos conhecido assim, né, pelas pessoas e até por a gente mesmo, a gente não fala tanto dele, é o caso de André Luiz, na obra Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier. Ele, quando ele desencarna, ele vai para o Vale dos Suicídios, que é um, como eu posso dizer, é um estado mental dele, e lá as pessoas estão chamando ele de suicida, e ele fica sem entender por que estão chamando ele assim. Ele, mas eu não me suicidei. Aí, depois os espíritos, quando vêm resgatar ele, ele faz essa pergunta e aí vão explicar, né? Você foi um suicida indireto. Você sabia que você era médico, tinha consciência de que seus atos faziam mal à sua saúde e mesmo assim você fazia eles. Isso daí é uma forma de suicídio. E aí o, o ato dele era de uma má alimentação, né? Ele não tinha uma alimentação muito boa, muito regrada. E aí ele, sendo médico, sabia disso e mesmo assim fazia. Maravilhoso, Arthur. E é bem interessante essas questões, porque acontece de médicos ter plena consciência do que o fumo não faz bem, do que as drogas não faz bem, e ele atende o paciente na sua sala e, para relaxar, sai e acende o cigarro. É muito contraditório, né? Ele atende o paciente, ele vai lá, sai da sala e acende o cigarro para relaxar, porque a situação do paciente era dura, era penosa, ele se compadeceu, ele se emocionou e ali ele vai relaxar fumando um cigarro. Às vezes E ele um não paciente... percebe isso, e ele não percebe que está cometendo suicídio lentamente. Diga, Arthur. Às vezes um paciente chega para ele com um problema no pulmão, por exemplo, ele acaba recomendando que o paciente deve parar de fumar e aí quando ele sai ele acaba fazendo isso. Às vezes você diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso. Mariana, você levantou o braço? Pode Levantei. Pode falar. Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando? Maravilhoso, maravilhoso. Graças a Deus. Eu queria fazer um comentário. Os meninos foram perfeitos nas colocações sobre esse último tópico, sobre as drogas lícitas, né? Do álcool, cigarro. Eles sempre passam a falsa impressão de que está tudo bem, né? De que você pode beber, que não vai acontecer nada, pode fumar, que não vai acontecer nada, porque são drogas que você vê no dia a dia e acaba achando normal você fazer uso e abuso, né? Na minha idade, na idade dos meninos, a gente tem muito esse problema quando vai sair com os colegas, e se você não beber todas e ficar
esgotado fisicamente, você não está curtindo, aproveitando a vida do jeito adequado. E muitos colegas, eu tenho um pouco mais de idade que os meninos, mas eu consigo ver hoje reflexo do pessoal da minha época de escola que faziam muito isso, bebiam muito porque estavam curtindo a vida, né? Que era uma forma de curtir a vida maravilhosamente bem na visão deles, uma visão errada e equivocada, e que hoje eles estão com problemas sérios de dependência alcoólica. E a vida deles estagnou de um jeito muito preocupante. E eles ainda têm a mesma mentalidade de que tem que beber para aproveitar a vida e não conseguem sair disso. E é que nem a Tu colocou, é uma forma de você se prejudicar, de se matar aos poucos, e não é legal. Bem, Mariana. Caio, tem alguma colocação, alguma observação? Não, acho que Arthur falou já deu para saciar nossa vontade por conhecimento e também foi muito importante o comentário que explana muito a real condição que a nossa sociedade está. Só porque alguém não proíbe você de fazer algo, não quer dizer que você tem a obrigação que você deve fazer. É como eu vi algum filósofo, se não me engano, que diz que as pessoas devem derivar a moral do que elas acham correto, não do que o Estado diz que é correto ou não. Cara. E nós vamos buscar também, para trazer como contribuição para nós, o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certo? Embora que o mundo nos ofereça as maravilhas que o mundo tem, mas precisamos refletir se nos convém. Né? Nos convém. Eu conheço a história de um jovem também, Mariana, na mesma situação, e ele começou a beber socialmente e tornou-se um alcoólatra. E para ele libertar-se de determinada situação, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Né? Aqueles que enfrentam problemas assim, muito difícil aceitar, Mariana, é muito difícil aceitar que estão realmente precisando de ajuda. É por isso que a dificuldade de ser ajudado. Mas nós devemos compreender que a postura da doutrina espírita em favor da vida é dizendo assim, olha, você está se matando lentamente, está ingerindo doses mínimas de venenos diária. Então, cuide um pouco mais da sua vida. Reflita naquilo que você está fazendo e como você está conduzindo para que você não seja mais um suicida indireto, como foi classificado o nosso querido André Luiz. Ok? Obrigado, Arthur. Obrigado, Caio, Mariana, por todas as colocações. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou trazer para a nossa conversa agora, nos aprofundando e já começando a falar sobre uma questão mais delicada ainda do que o suicídio, certo? Nós vamos refletir um pouco agora, além do suicídio, sobre a questão da valorização da vida. Qual o valor que a vida tem, certo? Nós vamos falar também sobre aborto, ok? Aborto que hoje em dia nós conhecemos a luta do Congresso Nacional. Nós sabemos todas as lutas que teve ao longo do tempo pela legalização. E que aqui, hoje, neste instante, nós vamos apresentar a postura da doutrina espírita. Nós não podemos estar aqui oferecendo aos outros a nossa visão, a nossa opinião. Nós estamos aqui no programa espírita para apresentar aquilo que o Espiritismo nos apresenta, nos ensina, nos esclarece em torno do assunto, certo? Eu peço a vocês que tenhamos a delicadeza nessas respostas, porque a primeira resposta já vai arder no coração de vocês. A primeira pergunta é desafiadora. E eu vou querer a postura dos três, tá certo? Só bem simples. Há suicídios e abortos que são organizados e executados através de processos obsessivos,
Melhor explicando para aqueles que não são espíritas. Será que as influências invisíveis, as influências espirituais, levam as pessoas a cometerem suicídio, levam as pessoas, essas influências, a provocarem o aborto? Quem vai se habilitar a iniciar aí? Voluntário para iniciar? Você vai iniciar, Caio? Fica à vontade. Bom, outro tema bastante delicado, né? Mas realmente há casos em que esse tipo de influência acontece, e como nos explana muito bem a questão 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta é basicamente assim, que será que os espíritos influenciam na nossa rotina? E a resposta é simplesmente bem clara, que eles influenciam mais do que nós imaginamos, mais do que nós pensamos, mais do que nós reconhecemos. Isso pode ser chocante à primeira visão, mas é a realidade. E por que não aconteceria numa condição de gravidez, por exemplo, ou de influência para fazer com que certo indivíduo tire a sua própria vida? Realmente é um cenário bastante infeliz. E, de forma mais específica, primeiramente da gravidez, é um cenário tão específico porque quando ocorre a tentativa de obsessão, normalmente é por parte da mãe. E aí o espírito vem na consciência dela, começa a sugestionar, olha, esse filho não vai dar certo, ele vai nascer com tal coisa, de tal jeito, vai nascer ruim, uma pessoa ruim, você vai estar pondo uma pessoa ruim na sociedade, vai só dar trabalho, não vale a pena, não vale a pena. E é claro que não só a situação orgânica, bioquímica do corpo da mãe, mas a questão espiritual também interfere na saúde dela e na do feto, na do futuro bebê. Então, é muito importante que a mãe tenha saúde plena da sua consciência para que o bebê também tenha. Até porque eles estão passando por um processo mútuo, que interfere os dois, que um influencia o outro, que é a gravidez. E aí, para comentar mais sobre esse caso, eu trouxe um caso de José Marconde, o nome do espírito, que quis pronunciar. Você pode encontrar esse exemplo no Bastidores da Obsessão. José Marconde era um cara do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, que ele possuía certas riquezas materiais, possuía terras, possuía um poder econômico bastante importante na sociedade. E ele também tinha a sua esposa, empregados, enfim. Só que certo dia ele acabou sendo assassinado pela sua própria esposa. E a esposa não só o matou, como roubou as coisas mais preciosas de sua propriedade e também fugiu para se casar com um dos seus empregados. Quando José Marconde ele despertou no plano espiritual, Oliveira, ele ficou assim, como é que isso está acontecendo comigo? Como é que minha própria esposa, que eu jurei amar até além da vida, faz isso comigo, né? Como um empregado que eu gostava tanto faz isso com a minha esposa, né? E aí ele se vê numa onda de ódio tão forte, mas tão forte, que ele relata com grande tristeza que passou anos e anos e anos e anos andando por lugares tortuosos, lugares trevosos, de uma sintonia tão, tão baixa que ele não conseguiria descrever. Só que certo dia, de forma muito específica, ele começou a se sentir atraído por algo. Ele foi seguindo esse rastro, essas migalhas, por assim dizer, de fluido energético. Ele foi seguindo. Não tinha mais nada o que fazer naquela situação, até que ele chegou numa casa. Dentro dessa casa tinha uma criança, e ele se sentiu fascinado por essa criança, só que ele não sabia o porquê. E aí ele ficou observando a mesma durante todo o dia, até que chegou o horário de dormir, né? A criança foi dormir, se repousou, e aí teve a parte do sonho. Na hora que a criança adormeceu e teve o processo de emancipação da alma, o José Marconde, ele se deu de cara justamente com a sua esposa, com o perispírito de sua esposa, aquela que eu tinha matado, tinha traído, tinha roubado. O choque emocional e negativo foi tão forte que a esposa se sentiu puxada de volta para o corpo, e o menino, que agora era um menino, né, na forma corporal, ele acordou assustado, totalmente, assim, ansioso. Meu Deus, que foi isso que aconteceu? Eu estou ansioso, estou com medo. E foi a partir desse momento que José Marconde decidiu, infelizmente, fazer justiça pelas próprias mãos. Nós devemos lembrar que a justiça é feita por Deus.
não cabe a nós nem julgar nem fazer a justiça. E aí ele decidiu obsequiar, tanto quanto ele podia, essa criança. Essa criança começou a ficar cada vez mais negativa, com pensamentos cada vez mais tendenciosos aos vícios, procurou ajuda científica tradicional, como psicólogo, terapeuta, psicanalista até, não deu certo, recorreu à religião, passou por algumas, não estava dando certo, até que por último ele tentou a religião espírita. E José Marcondes se sentiu assim bastante ansioso, porque ele sabia o poder do esclarecimento da doutrina espírita. Então ele tentou se reunir, tentou convocar, como assim dizer, né, irmãos que tivessem o mesmo tipo de padrão vibratório para também se aproveitar da situação do garoto, a situação de obsessão, de posse. E aí, quando ele chega nesse local com os espíritos do mesmo padrão vibratório, ele relata que ele vai perder esse poder obsessivo por causa que ele está começando a estudar o espiritismo. Até que um dos cabeças lá da organização, que tem de fazer o mal, obviamente, diz para ele que tem um jeito daquela obsessão ser quase impossível de ser retirada, de ser anulada. E o cabeça fala, o chefe fala que ele deveria implantar uma célula fotoelétrica na região mental do corpo perispiritual. Ou seja, como se fosse no crânio do corpo espiritual. E aí, com esse tipo de microchip, esse tipo de célula plasmada, eles poderiam não só ter plena consciência das ideias, dos pensamentos e do julgamento moral daquela criança, como também poderiam influenciar de forma muito forte. Inclusive, um dos propósitos desse chip ter sido implantado é que toda vez que a criança despertasse, começasse automaticamente a ressoar na cabeça dela: a sua vida não vale nada, você não tem sentido para ficar aqui, você tem contas a pagar e a justiça recairá sobre você. Você não tem motivo para ficar vivo, ou para ficar vivo. Você deve se matar. Então, olha só o nível de influência que a espiritualidade pode brigar. É por isso que é tão importante que a gente sempre tenha controle, que a gente sempre possa orar e vigiar como nos manda a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, para que esse tipo de situação possa ser evitada. Acho que basicamente é isso. Maravilhoso, Caio. E é importante essa visão para a gente entender como é complexo e é ampla as informações quando nós colocamos o nosso olhar na espiritualidade, ou seja, na realidade do espírito. Saímos do corpo e colocamos o olhar na realidade do espírito. É muito complexo para a gente ainda tudo isso, mas a realidade é essa. Parabéns pela resposta. As influências são reais e fazem parte do nosso dia a dia. Arthur, é você o seguinte ou é Mariana? Qual o próximo voluntário aí? Sou eu. E aí, Arthur, Sou o que eu. você pode nos ajudar nessa resposta? Vou repetir. Como o Caio ele demorou um pouco trazendo essa majestosa história, eu vou repetir a pergunta. Suicídios e abortos que são organizados e executados pelo processo obsessivo, ou seja, pelas influências invisíveis? Pode falar. Sim, respondendo a pergunta, sim, há a possibilidade por um obsessor. Um dos casos também, eu vou falar aqui dos casos que o obsessor ele passa a ter domínio sobre os órgãos do, do obsediado, mas também um dos casos, para complementar o que Caio falou, é um de Divaldo Franco, que no filme dele mostra que aquele lá, o obsessor, que sempre ali, quando ele baixava o padrão vibratório, conseguia se conectar com ele, chega a induzir ele a cometer o suicídio. Ele até fica à beira de uma ponte, e aí depois chega Joana de Ângeles para lhe salvar, né, daquilo. E agora, já entrando no assunto do obsessor dominar o órgão do obsediado, pode acontecer dele. Esse caso funciona sobre subjugação, e como toda subjugação ela é temporária, são em breves momentos, são situações momentâneas, onde aos poucos o obsediado vai perdendo o controle do seu corpo e o obsessor, o espírito obsessor, vai passando a ter controle.
Um exemplo, pode começar, o obsediado perde o controle dos seus dedos, das suas mãos, e aí, quando menos se espera, ele já perdeu o controle do braço, e aí depois ele vai perdendo o controle de outros membros. E aí, com o corpo todo sendo controlado pelo obsessor, se for a vontade do obsessor acabar com aquela vida, ele pode fazer. Ele pode pular de um prédio, ele pode se enforcar, entre outros meios de suicídio, né? Mariana também tem um caso muito lindo que ela vai falar, que eu vou deixar ela falar, mas eu só vou falar o nome do espírito, é o caso de Volpini, e vocês vão entender melhor sobre isso na prática, né? Com um exemplo prático. Antes de Mariana, é bom que a gente esclareça ao público essa questão da obsessão. Como você mencionou a subjugação. Então, Allan Kardec, ele vem nos convidar a refletir sobre os tipos de influência que recebemos. E ele classifica 3 tipos de obsessão de início, né? Ele nos fala da obsessão simples, nos fala da obsessão por fascinação e nos fala da subjugação, mas, mais na frente, ele nos apresenta casos de possessão. Então, obsessão será um dos nossos próximos assuntos neste programa, tá certo? Que é um assunto que eu acho lindo, né? A gente refletir sobre essas questões, porque todos nós somos sugestionáveis, influenciáveis e com facilidades, né? Então, maravilhoso, Arthur. E em breve nós vamos trazer esse tema aqui, às terças-feiras, com os jovens, aqui nesse mesmo canal, nesse bate-canal, Servidão Espírita, TV7, Facebook da EOP. Mariana, por favor, Mariana. Como os meninos falaram, muito, muito bonita a explicação deles. Arthur já mencionou, vou falar um pouquinho do caso Volpini. Para quem não conhece, pode procurar pelo livro Missionários da Luz, está nesse livro, escrito por Chico Xavier, editado por André Luiz. Está no capítulo 15 e o título é Fracasso. É um caso real, citado, sobre a mãe Cesarina e o filho Volpini. Nesse caso foi assim, Volpini veio várias vezes para reencarnar na família da mãe dele, Cesarina, 2 vezes, e a gestação foi interrompida justamente por um processo de obsessão. Ela acabou tendo 2 abortos, ela não queria, e ela é muito influenciada por espíritos negativos, de baixo padrão vibratório, e ela perdeu Volpini 2 vezes. Na terceira vez, ela também teve esses problemas, muito problema com álcool, com drogas, festas, barulhos, relações sexuais inapropriadas, muitos abusos com o corpo físico dela e também o lado espiritual. E além disso tudo, também teve o problema com os obsessores, que eles só vieram para atrapalhar, né? Eles não queriam que ela tivesse esse bebê. Porque se Volpini viesse, ela sairia do mundo das drogas, sairia desse lado obsessivo, e ela pegaria todo o amor do coração dela e traria para ele. Então, eles não conseguiriam mais influenciar ela. Então, por isso que os obsessores não queriam que ela tivesse o filho. E eles fizeram de tudo para atrapalhar. E, no caso, ia acontecer, ela ia para uma boate numa noite, e a tia dela, eu acho que morava com ela, não lembro muito bem, ela morava com ela, ficou conversando com ela sobre ela não ir, para ela não usar drogas, para ela ficar em casa, que o marido dela ia voltar com ela, que ela ia ser muito feliz se ela tivesse bebê, recebendo as influências dos espíritos de luz, dando conselhos para ela. E ela, como estava muito obsediada, mesmo assim, foi para a boate, entrou nesse baixo padrão vibratório, que além dela estar muito mal, ela também estava num ambiente que não estava sendo bom para ela. Então, nessa noite ia acontecer o aborto de Volpini de novo, pela terceira vez, que já é muito traumatizante para o espírito, deixa muitas sequelas no perispírito. E a espiritualidade muito boa e amiga, sempre fraterna, ajudou Volpini, estava lá acompanhando toda a situação, e fizeram um resgate antes de ter o aborto. Então, a espiritualidade fez o desligamento. Como nós sabemos, quando
tem a fecundação, o espírito fica parcialmente ligado ao feto. Então, a espiritualidade fez esse desenlace, socorreu o Volpini para que, no momento de acontecer o aborto, ele não sofresse tanto as consequências físicas e perispirituais, aliás, semifísicas, né, perispirituais. Então, foi um resgate nesse caso. Então, nesse sentido, Oliveira, nesse caso específico de Volpini, não é considerado como um suicídio dele, porque foi um resgate. Volpini quis encarnar, ele quis trabalhar, ele fez de tudo para se manter no corpo da mãe dele, mas a mãe dele, além dos pensamentos dela e também dos obsessores, ela não conseguiu manter fisicamente ele. Então, a espiritualidade, para ajudar, a espiritualidade é tão boa que, para o espírito de Volpini não sofrer mais um trauma pela terceira vez, em tão pouco tempo, fez o resgate dele antes de acontecer o aborto. Foi feito o desenlace, foi um socorro espiritual. Maravilhoso, Mariana. Muito obrigado. Linda, linda demais quando nós vamos buscar a realidade da vida trazida pela visão, pela ótica espiritual desses benfeitores da humanidade que decidiram trazer todos esses conhecimentos, todos esses esclarecimentos, para que pudéssemos servir como exemplo para cada um de nós estas lições. Né? E lindo como Deus age em nossas vidas, para que a gente não tenha um trauma maior, Ele nos resgatando enquanto há tempo, antes de nós sentirmos o impacto da atitude provocada. Né? E você já respondeu nestas colocações a pergunta seguinte que eu iria fazer para você, que seria, durante o início da gestação, durante o início da gestação, poderia o espírito renunciar, recuar do corpo que habitava, e você já respondeu com maestria. Olha, não, nessas questões não foi um suicídio. Se ele recua, desiste das provas, tudo programado, Deus dando a oportunidade a ele acha difícil, que não é capaz. Se ele desiste, cometeu o suicídio. Mas aí você já respondeu, já nos contemplou com a questão. Mas depois de fingir que nada aconteceu, eu falo de novo. Maravilhoso. Né? É lindo demais ver isso. Hoje nós sabemos, Caio, para a gente ganhar tempo, porque nós temos uma pergunta que tá quase todo mundo esperando por ela, tá certo? Hoje nós sabemos que a vida começa na concepção. No Livro dos Espíritos, na pergunta 344, Allan Kardec faz um questionamento em que momento a união da alma ao corpo. E os Espíritos respondem que começa na concepção. Desde o instante da concepção já há um ser, já há um espírito, uma vida ali, e há um ser designado para assumir aquele corpo. Né? Isso é fantástico quando nós sabemos disso. E quando nós vamos começando a compreender que a vida começa naquele instante inicial, aí nós chegamos, Mariana, na pergunta para que você possa responder, tá certo? Há suicídio quando o espírito desiste, recua, no momento de enfrentar as suas provas, mesmo com toda a programação já e a gestação em andamento? Sim, considerado suicídio. Como eu falo demais, acabei falando pelos cotovelos. Os laços que prendem o feto e o espírito ainda são muito fracos, muito, muito simples. Então, o desligamento pode ser feito com um pouco mais de facilidade. Às vezes, o espírito, quando ele vai reencarnar, ele sabe todas as provas que vai passar, todas as expiações, e fica com medo. Do mesmo jeito que a gente tem medo de morrer, os espíritos também têm medo de nascer, de vir para o planeta Terra, de passar pelas provas. Então, às vezes, a gente não fica assustado quando pensa, claro que quando a gente não tem estudo, né? A gente fica assustado pensando o que vai acontecer. E a gente tem medo. E quem vai encarnar também tem medo. Então, às vezes, o espírito está lá, pronto, está fecundado, o óvulo e o esperma, e ele tem medo de vir
Então, ele se retrai, ele não continua o processo dele e ele se desliga. E isso é considerado como suicídio, sim, porque ele não está assumindo o papel que ele assumiu. Tem vários espíritos que querem vir, que querem encarnar, que querem trabalhar, fazer a sua parte. Então, ele não pode jogar fora essa oportunidade e ele joga fora essa oportunidade. Então, é considerado como suicídio. No caso do Volpini, que eu falei antes, não foi considerado suicídio, porque a espiritualidade ajudou ele a se desenlaçar antes do aborto. O aborto ia acontecer de qualquer forma. Então, por isso que não foi considerado. E ele queria reencarnar, e ele queria estar aqui nessa vida, e então por isso que não foi considerado como suicídio. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Mariana. E, Caio, diante dessas verdades, do que nós estamos estudando aqui, fundamentado nos postulados espíritas, meu filho, me diga um negócio. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já nascem no seio materno não vitais? Com que fim isso ocorre? Sim, Oliveira, realmente isso é um fato que pode ser bastante chocante, principalmente para pais de primeira via, né, que esperavam tanto pelo seu bebê e acaba acontecendo uma certa tragédia, digamos assim, mas a gente esquece que nós não compreendemos as razões divinas, as razões de Deus, no nosso planejamento, e esquecemos que tudo na nossa vida nós podemos tirar algum tipo de aprendizado, algum tipo de lição. E não é diferente nesse caso que você citou, que o bebê mesmo com a mãe saudável, ele acaba nascendo já sem vida. E o Livro dos Espíritos, na questão 355, vai falar que isso ocorre justamente como uma espécie de prova, de expiação para ambos os pais. E que, principalmente, talvez eles não retirem esse conhecimento, essa experiência, logo de cara no plano material. Mas nós não sabemos o impacto que esse tipo de situação pode nos dar no plano espiritual, no plano imaterial. Até porque nós somos espíritos que detemos consciência de várias eras. Então, isso realmente pode nos trazer algum tipo de resgate, cumprimento de algum objetivo que foi deixado de lado em vidas passadas, pode ter sido alguma lição, algum aprendizado. Então, cada caso é um caso, e isso realmente acontece. Muito bem, Caio. Obrigado, meu filho. Muito obrigado. E eu vou fazer uma pergunta agora, certo? Que é de suma importância para perguntas, todas elas que são realizadas a respeito ao aborto. Nós recebemos muitas e muitas perguntas, né? Nós selecionamos aquelas que vão nos trazer um esclarecimento mais profundo, porque às vezes as questões elas são repetitivas, e 4, 5 perguntas trazendo o mesmo sentido, certo? E as respostas contemplam todas elas. Mas agora eu gostaria, não só Mariana, eu queria que os três, né, me dessem assim, uma opinião sobre a seguinte pergunta. O Espiritismo, afinal, em algum ponto, vou começar com você, viu, Mariana? Em algum ponto, ele é a favor do aborto? Ou seja, ele diz assim, ó, em determinada questão, o aborto pode ser praticado? Vou começar por você, Mariana. Eu atropelando tudo, estou ansiosa para falar hoje. Desculpa, porque é um assunto muito delicado. Eu quero. É porque o assunto. Eu estou falando aqui de alma e coração e eu quero falar tudo bem claro. E é um assunto que a gente quer. Eu, particularmente, quero trazer assim, com a maior clareza possível para todo mundo. Então, eu fico um pouco ansiosa para falar. Desculpa. Oliveira, pessoal, a doutrina é muito clara no item 359, 359 do Livro dos Espíritos, onde tem a pergunta falando, nesse caso, né, sobre haver o aborto. E pode haver aborto em caso de risco para a mãe. E tem até preferível sacrificar o ser que não existe ao ser, ou é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe.
Então, a doutrina é muito clara nessa situação. Havendo perigo para a mãe, pode haver aborto e não vai ser considerado como um crime, porque está se salvando uma vida que existe, que está passando pelas provas, pelas expiações na vida terrena, e quem está vindo pode vir de outra maneira. Quem está encarnado, no caso a mãe, ela já formou os laços, por exemplo, com outros filhos que dependem dela também, que estão ali precisando do apoio dela, e quem vai vir, no caso o espírito que vai encarnar, ele pode voltar para essa mãe de uma outra forma, e pode vir para outra família, pode vir de outras formas também. Então, é mais fácil ele vir de outra forma do que se retirar dessa vida que já está ligada e está passando pelas provas, e também tem os dependentes e toda essa situação. Maravilhoso, né, cara? Oferecer o risco à mãe, a própria Constituição também dá direito. A doutrina espírita está concordando também, né, com essa postura. Oferecer o risco de vida à mãe é, sim, importante. Por todas as questões que você nos esclareceu, Mariana. Arthur, você quer acrescentar alguma coisa? Bom, eu concordo com a colocação de Mariana, ela foi perfeita quando ela fala que é preferível sacrificar a vida do ser que ainda não encarnou do que o ser que já está com a vida consolidada, né? Esse que não encarnou, ele terá outras oportunidades, como ela diz. E esse que está encarnado, ele já tem laço, já está com a sua vida seguida, já está. E é até uma prova para ele perder essa criança, uma prova para os irmãos dessa criança, caso tenha, o pai e os avós, todos aqueles que estão ligados. É tudo uma questão, nada é por acaso, tem um propósito. E o propósito é esse, de ser uma prova dessa dificuldade de perder um filho, ser para os que estão envolvidos. Muito bem, Arthur, obrigado. Caio, você tem algo a colocar? Acredito que não, os dois foram perfeitos aí nas colocações, tanto na explanação de Mariana como o complemento de Arthur aí. Mas é isso, justamente voltando naquela questão de que nós somos algo, nós somos uma essência muito maior do que o plano material. Então, Deus, em sua infinita bondade, ele permite que esse espírito reencarne em gravidez futura nessa mesma mãe. E eu acho que é só isso, os dois já fizeram uma explanação incrível. Muito obrigado pelo esclarecimento, e é bem claro mesmo, só e somente só em situação de risco a mãe. A doutrina espírita, ela tem essa postura a favor da vida sempre, com exceção da mãe que está em risco. E eu vou fazer uma pergunta para deixar o gostinho para todos nós, né? Que é uma pergunta polêmica. Eu peço a vocês que não expressem as suas revoltas, os seus sentimentos, as suas emoções, certo? Eu peço a vocês que tenham a visão da doutrina nessa colocação, porque nós estamos aqui para dar nossas opiniões, e sim a postura da doutrina espírita, e que todo o público que está nos assistindo compreenda que nós estamos apresentando uma proposta de valorização da vida, onde o olhar transcende a matéria e a vida espiritual é a realidade. Então, eu vou fazer uma pergunta e eu quero uma colocação. Nós estamos no horário já próximo, temos até meia-noite só. Então, qual a postura do Espiritismo referente ao aborto por estupro? Olha só. Então, quem vai iniciar? Quem é o voluntário para iniciar essa resposta? Maravilhoso, Mariana. Está ansiosa desde o começo, né? Qual é, Mariana? Diz aí para nós. Então, gente, primeiro, antes de qualquer coisa,
todos nós, queremos fazer uma colocação. Gostaríamos de deixar claro que o Espiritismo não defende o estupro e não concorda com esse tipo de prática e jamais vai apoiar atos tão cruéis como desse tipo. A criança, assim como a mãe, não possui culpa alguma quando elas são abusadas. A culpa é e sempre será unicamente do estuprador e de ninguém mais. O Espiritismo, Oliveira e pessoal, o Espiritismo defende o direito à vida que surgiu diante dessa situação triste. O que trazemos é que tudo acontece por um propósito. Todas as situações que nós passamos na vida, e encarnados e desencarnados, têm um propósito e foi combinado previamente com a espiritualidade. E foi combinado previamente com a espiritualidade para que os envolvidos nessa situação eles possam aprender determinados ensinamentos que somente essa situação pode ensinar. A gente tem que lembrar também, Oliveira, que a gente não pode julgar os casos de uma forma genérica, que cada caso é um caso específico e que nada acontece por acaso nem de uma forma injusta. Esse entendimento do Espiritismo. Nós sabemos que isso não justifica o ato de abusar de alguém. A doutrina espírita jamais vai concordar com esse tipo de comportamento. Nunca apoiou e nunca vai apoiar esse tipo de comportamento. E nós, pessoas, seres humanos, espíritas ou não espíritas, nunca podemos fazer uma coisa, Oliveira. A gente nunca pode julgar as pessoas que estão envolvidas nessas situações de estupro, de aborto, de suicídio. Essas situações são muito delicadas e não podemos generalizar os casos como se tudo fosse igual, como se todos os casos fossem iguais e parecidos. E não são, cada caso é único e tem a sua especialização. Lembremos sempre que não faz parte da doutrina nem de ninguém julgar o comportamento dos outros. E o que nos cabe, como espírita e como pessoas, é rezar, é doar o nosso amor, doar a nossa compaixão e estar ali dando carinho e assistência para essas pessoas que estão precisando nesse momento de tristeza. Maravilhoso, Mariana. Obrigada, Caio. Perfeito, perfeito. Meus parabéns, Mariana, pelas belas colocações aí. Realmente foi muito lindo. E eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente, mas ainda assim, obviamente, dizendo que o Espiritismo é contra, sim, esse tipo de assassinato, né? Eu acho que nós devemos começar a pensar que tipo de responsabilidade o bebê tem. Ele realmente é fruto, é oriundo de uma relação abusiva, de uma invasão de propriedade corporal. Assim, muito triste, mas ele não tem culpa disso. Inclusive, na hora da literatura espírita explanar o porquê ela mesma é contra o aborto, teve um trechozinho muito específico que eu gostaria de falar para vocês, que é, em caso de estupro, a vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mãe. A priori, pode ser bastante forte esse choque. Exatamente. Mas vamos tentar pensar um pouquinho. Não há como prevermos impactos psicológicos, porque cada caso é um caso. Então, quando há esse tipo de subjetividade, não há certeza do que possa acontecer, é sempre melhor nós termos ações mais conscientes, mais calmas, mais moderadas. E é claro que no momento de angústia, onde você percebe que tem um ser que foi oriundo do estupro dentro da sua barriga, habitando, às vezes, o mesmo espaço que você, trocando energia com você, é realmente muito difícil. Mas eu acredito que pior do que isso é o peso na consciência que uma mãe pode ter após perceber que fez um aborto. Não há como prever isso. Na verdade, a maior probabilidade é que ela se sinta mal após o aborto. E se ela tem esse tipo de peso na consciência, desde o plano material, imagine quando chegar no plano espiritual, seja através do desencarne, ou em momentos como o sonho, onde a emancipação da alma e o espírito sai por aí viver suas próprias vivências. Imagine quão sério é isso, o tamanho peso psicológico que fica gravado no inconsciente do ser.
como muito bem Mariana falou, mesmo que nós tenhamos conhecimento que seja, não nos cabe julgar, apenas orientar e oferecer apoio. E o doutrina espírita também aconselha que, pelo menos, se mantenha a gravidez pelo menos até 6 meses, que aí possa fazer o parto prematuro e o bebê possa viver de forma totalmente independente da mãe. E é claro que também a mãe não tem obrigação nenhuma de cuidar desse filho. Ela só é orientada a não tirar o direito mais básico e universal que Deus nos dá, que é o da vida. E aí também as ações governamentais são bastante importantes no auxílio, na criação de programas para essas mães durante a gestação e também após, e principalmente para com o filho, esse novo ser na sociedade, para que ofereça uma saúde básica, uma educação básica, e com a família tenha a oportunidade de educá-lo e inseri-lo na sociedade de forma justa e moral. E é muito importante, Oliveira, que a mãe reconheça que ela pode ser ajudada das mais variadas formas. Até porque, como Mariana também muito bem explicou, as coisas acontecem por algum motivo. E assim como nós não prevemos que tipo de conhecimento nós vamos extrair de determinada situação, nós não podemos prever quem é que vai nos ajudar nesse momento de dificuldades. E aí que pode entrar talvez até mesmo a religião. E ela sempre será bem-vinda. Sempre será bem-vinda a estudar, a compreender sua situação. E, inclusive, gostaria até de fazer uma propaganda aqui, que o nosso Centro Obreiros da Vida Eterna, ele tem 2 programas de auxílio a grávidas, a gestantes, as futuras mães. O primeiro é Acolhendo Mães e o segundo é Florescer. Eu acho que está ótimo para mim, a minha fala. Obrigado pela propaganda. Arthur, está chegando o nosso horário. Se você puder nos ajudar aí com o comentário breve, nós agradecemos, cara. Certo. Quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Concordo plenamente. Foram excelentes os comentários, tanto de Caio quanto de Mariana. O espiritismo ele repudia assim o estupro, para não causar nenhuma confusão, para deixar claro aqui para vocês. Mas também, no caso desse, ele coloca a vida acima do problemas psicológicos, como o Caio diz, que a mãe vai trazer. Nesse caso, a gente tem 2 vítimas, a mãe e o embrião que está sendo gerado dentro dela, que nem chegou a nascer e já é vítima de um caso desse, né? Um caso grave desse. E aí, a gente tem um planejamento reencarnatório, que planejamento reencarnatório é como se fosse um roteiro do que a gente vai passar aqui na Terra, que a gente assina esse compromisso com a espiritualidade antes de vir para cá. E aí, dentro do planejamento reencarnatório dessa mãe, possa estar a prova dela passar por essa situação, por decorrência de atos delas em outras vidas. A gente é contra, sim, mas ela vai ser uma vítima e nada vai ser por acaso. E aí, o caso desse filho, ela não tem a obrigação de criar ele, mas ela tem a obrigação de gerar ele, mesmo apesar de todas as dificuldades. E cabe aos órgãos governamentais, sim, ajudar, como o Caio falou, tanto a mãe como a criança quando nascer, facilitando a adoção dessa criança para que ela possa crescer em um ambiente que a mãe não vá ser prejudicada ao ver ela crescendo e lembrar do caso como ela foi gerada, né? Então, acho que é isso. Arthur. Ok, Arthur, obrigado, muito obrigado, Arthur. É importante que a gente, Mariana, no momento da colocação de Mariana, ela fez uma pergunta, mas não sei para os demais, mas para mim o som chegou cortado, mas eu entendi a segunda pergunta assim, se a gente for olhar para a vida daquele ser que está chegando, que culpa tem aquela criatura pelo ato cruel que foi praticado? É uma reflexão a ser feita. Eu tenho um exemplo fantástico de um amigo nosso, que a maioria de nós conhecemos, não nessa questão do aborto por estupro, mas também por a questão de um aborto que também tem respaldo na lei, que é o eugênico. E 2 filhos dele foi diagnosticado com anencefalia. E ele recebeu a orientação médica, ele e a esposa, para que cometesse, que autorizasse o aborto. Mas, graças
ao pai de amor e as orientações que ele tinha da doutrina espírita, e ele da nossa instituição, ele recusou-se a fazer o aborto. E depois ele nos contou que ao ver aqueles minutos apenas, a vida nos seus filhos, foi a maior emoção que ele e a mulher passaram. Realmente, se eles tirassem, pela orientação que foi feita, tinha tirado uma vida, porque eles tiveram essa vida nos braços. Mesmo que por alguns instantes a emoção foi profunda e a vida veio. Embora, como provas para os pais, como provas para os próprios espíritos envolvidos, como nos ensina a doutrina espírita, eles não tiveram uma sobrevivência. Foram minutos apenas. Mas aquele pai e aquela mãe, eu tenho certeza que até hoje são gratos a Deus pela emoção que sentiram e tiveram a vida nos braços. Que Deus age em nossas vidas de uma maneira bem simples. Eu vou trazer aqui para a gente encerrar o básico. Todos nós sabemos que, às vezes, o jovem, o adolescente, o delinquente, aquele que mata, que rouba, que faz todo tipo de coisa, quando o processo da vida dele segue, às vezes ele se transforma em um pai exemplar, em um filho exemplar, às vezes se transforma, são justamente ele o porto seguro dos pais na velhice, e aqueles outros que o criticavam não têm coragem de assumir, e ele, pela transformação que a vida lhe oferece, pela sequência da vida que ele tem, ele transforma-se no porto seguro de seus pais na velhice. Isso é real. Muitos deles transformam-se em divulgadores do Evangelho do Cristo. Isso é real para toda a sociedade. Transformam-se em verdadeiros divulgadores do Evangelho do Cristo. Como imaginar que, se no plano material Deus age silencioso na vida de um ser que, para os nossos olhos, digamos assim, se nós pudéssemos, cometeríamos também o assassinato deles? Então, como Deus age numa transformação tão profunda no ser, no plano material aos nossos olhos? Imagine isso no plano, na visão espiritual da vida. Aquele ser que ali está, será que não poderia ser, no futuro, o porto seguro de seus pais na velhice, o porto seguro de sua mãe na velhice? Não seria ele um anjo, um verdadeiro anjo que Deus está enviando para aquela família para trazer, mas por uma necessidade de ambos espíritos envolvidos, trazendo através de uma situação, quando Jesus vem nos ensinar que o escândalo muitas vezes é necessário, mas ai daqueles por quem for o instrumento do escândalo. Olha que fantástico, quando a doutrina espírita vem nos convidar a refletir nas propostas do Cristo. Então, quem garante que Deus não providenciou ali um verdadeiro anjo para a vida daquela pessoa que decidiu acabar com a própria vida dele, no caso Cesarina e tantos outros exemplos que a gente vê por aí? Então, nós precisamos refletir nesse ponto, porque na pergunta 10 do Livro dos Espíritos diz assim: é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem: não, falta-lhe o sentido. Então, nós ainda não compreendemos como Deus, como o amor incondicional age em nossas vidas. Eu conheço um caso, e quem é da nossa instituição conhece, nós estávamos estudando o aborto, em determinado dia adentrou uma jovem. Aquela jovem não resistiu, levantou-se em pleno estudo, nos abraçou e caiu em choro. E quando terminou, ela fez questão de relatar para todos que estava sendo pressionada pela mãe, pelo pai, pelo próprio marido a abortar, mas no seu coração ela não queria. Hoje, a partir daquele dia, eu vou falar hoje, é um lindo menino que eu amo de coração. E essa jovem tem uma vida normal. E se ela adere às pressões externas para tal. Então, é importante, como nós conversamos, cada caso é um caso, mas devemos entender que Deus age na nossa vida de uma maneira que a gente desconhece. Agradeço a cada um de vocês que nos assistiram, ao Seridó Espírita, TV7. Agradeço a cada um de vocês, jovens. Obrigado pelo empenho.
né? Ninguém sabe como eu sou chato, ninguém sabe, né? Mas eu sou, né? Mas é necessário que sejamos assim, amorosos um para com o outro, que tenhamos isso, porque nós estamos diante de algo que é sublime, que é a vida. E eu vou pedir a todos, a sua vida é especial para Deus. Não se mate, não tem que se matar, porque você não morre. Vou repetir. A sua vida é especial para Deus, então não tente se matar, porque você não morre. Não tire uma vida, porque qualquer ato que é contrário à vida transgride as leis de Deus, e a lei de Deus é a lei de amor. Ele é onisciente, onisciente. E nós temos o tribunal em nossa consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Na nossa consciência. Então, somos nós os nossos julgadores. Que Jesus abençoe a cada um. Que a luz que ora cai sobre nós, nesse instante, com a responsabilidade que temos, permaneça em nossos corações e em nossos atos. Agradeço ao grupo, porque não somos nós três, nós 4 jovens aqui, ó, nós 4 jovens. Somos um grupo, somos 12, 13 jovens envolvidos nesse projeto, e cada um dando apoio ao outro. Então, os créditos são de todos nós. Muito obrigado, juventude. Muito obrigado, Bel, a nossa coordenadora. Que Jesus nos abençoe. Muita paz e a luz recaia sobre toda a humanidade. Vou deixar para vocês. Aguardemos os bastidores, viu? É,